Game Over Brasil! Bom dia, boa tarde, boa noite. Regra não é cacete. Se virou, alguém quer passar por cima das leis. Hoje eu vou mostrar em 4 sinais e o preço do vale tudo no Brasil, se isso é ou não é democracia, se estamos ou não estamos na democracia. Sem panfleto de time, sem torcida de direita, esquerda, em cima e embaixo, com referências, com um pouco de ironia, às vezes, mas tudo muito às claras. Hoje o texto aqui é baseado no livro Como Morrem as Democracias, e a gente vai conversar um pouco mais. Eu queria que você se inscrevesse, deixasse seu like, e se tiver alguma pergunta ou quiser conversar comigo direto, os comentários estão aí para isso. Roda a vinheta. A democracia raramente morre com tanques, exército e tiro. Morre com aplausos, com justificativas técnicas. Afinal de contas, tudo é uma questão de tecnicidade. Com um passo seguinte, sempre aparece muito pequeno. Os passos que levam à queda da democracia sempre são pequenos, razoáveis e até mesmo inevitáveis. É assim que se destratam regras, se neutralizam árbitros e se transforma exceção em costume. Se você só aceita a regra quando o seu lado vence, isso não é regra, é arma. O livro que nós vamos falar, Como as Democracias Morrem, oferece um teste simples para reconhecer quando o sistema está na zona de risco. A primeira, o respeito às regras do jogo. A segunda regra, negar a legitimidade do adversário. Terceira, tolerar ou estimular violência. 8 de janeiro. E a quarta e última regra que nós vamos conversar hoje é restringir liberdade civil. Lembrando, esse vídeo não substitui você mesmo ler o livro, tá? Mas vamos continuar. Em volta desse teste simples, com essas 4 regrinhas, 2 normas invisíveis mantêm tudo em pé, que é a tolerância mútua, né? O mínimo de civilidade, e a autocontestação. Quando essas 2 regras invisíveis vão embora, o jogo vira um vale-tudo. Um vale-tudo legal, um vale-tudo na rua, um vale-tudo pro meu lado, um vale-tudo do jeito que eu quero, tem que ser feito. Quase uma birra. No Brasil, a história recente é um laboratório público dessa erosão. Desde 2013, para quem não lembra, lá o impeachment da Dilma, o povo na rua, enfim, com ruas cheias, instituições totalmente estressadas, fomos trocando o debate sobre ideias por uma guerra de identidade. De um lado, lógico, a promessa da ordem com mãos firmes. Do outro lado, a defesa das instituições também com mãos igualmente pesadas. O resultado é paradoxal. A democracia segue viva, mas cansada, e a cada lado aponta o excesso do outro para justificar mais excessos do seu lado. Esse paradoxo se repete e repete sempre, todos os dias. Todos os lados precisam cometer crimes para justificar que está fazendo isso em nome do país, afinal de contas o outro lado também comete crimes. E esse paradoxo sempre escala até o ponto de hoje. Começaremos pelos partidos. Sim, em teoria são as porteiras de entrada para os políticos, né? Porque afinal de contas você não pode disputar uma eleição se não tiver afiliado. Então cabe aos partidos filtrar os aventureiros, os que brigam com a justiça, que brigam com a democracia, que atacam os adversários, que não respeitem as regras da democracia. Isso é o que deveria acontecer. Mas na prática, o curto prazo eleitoral fala mais alto. Basta alguém promover um pouco de votos, nem precisa ser um expressivo, tipo o Nicolas, mas se o cara tiver voto, tiver clique, ou por algum motivo fura a bolha, ele já está dentro do partido. O preço parece ser até mesmo baixo, né, pelo voto.
mas a governabilidade enfraquece. Normaliza o radicalismo que hoje é tão normal. É a sensação que vale tudo, desde que seja pelo bem do que eu penso. E a cada radicalismo se dá um passo pequeno, mas importante para o desmonte da democracia. Passamos então aos árbitros. Hoje, em qualquer democracia, tribunais, órgãos de controle e justiça eleitoral, eles devem e são chatos por definição. Um árbitro de futebol é chato por definição, dá impedimento, dá falta, controla o jogo. Porém, no Brasil, viraram personagens de novela, estrelas em um tabuleiro de xadrez difícil de ser jogado. Para uns, heróis iluminados do país. Para outros, vilões intoleráveis de toga destruindo o Brasil. E nenhum desses deve ser característica que ajude realmente o Brasil. A crítica técnica ela é muito legítima. A deslegitimação sistêmica envenena o poço da democracia. Quando uma coligação tenta invalidar urnas sem base, sem provas, a resposta do judiciário foi precisa e dura. Quando um tribunal fala demais, também precisa lembrar da própria autocontestação. Árbitros são bons enquanto o jogo está jogado. Ao fim da partida, devem ser os menos lembrados, não os que definiram o resultado. A Lava Jato é outra parte desse capítulo pedagógico do nosso vídeo. Ninguém seria mentalmente honesto ou capaz de defender a impunidade. O país precisava enfrentar a corrupção sistêmica naquele momento, mas combate-se sem o devido processo. Vira um espetáculo. O espetáculo corrói a confiança da sociedade. Quando a própria justiça reconhece que Sérgio Moro era parcial em casos emblemáticos, o que aprendemos é muito duro. Instituições corrigem rotas com erros que aconteceram dentro dela, mas estraga a credibilidade de todo o sistema, já não muito confiável pela sociedade, já não muito bem visto. A lição é simples e é bem difícil. Fim nobre não autoriza atalhos. A justiça e a democracia não gostam de atalhos. A justiça também tem que entender aquele princípio básico, aquela lei invisível. Autocontestação não é fraqueza. A autocontestação são freios, como os do seu carro. O mais específico, o sistema ABS. Você não quer usar eles, mas quando você aperta o pé no freio, você quer que eles funcionem e evite uma batida. E a autocontestação da justiça é exatamente essa. Não é para ser usada, mas se precisar, tem que corrigir o rumo. Chegamos agora num ápice momentâneo da nossa democracia, 8 de janeiro. Ali, a fronteira entre o protesto, que é uma ferramenta que defende a democracia, e a desordem total ficou nítido. Desordem destrói a democracia. A responsabilidade é necessária para todos os envolvidos no dia 8 de janeiro, inclusive para quem planejou, financiou e insuflou os atos. Ao mesmo tempo, o processo disso tudo tem de ser exemplar. No que tem de mais chato em tudo isso da justiça, sim, os processos judiciais não devem ser emocionantes, não devem ser capítulos, eles devem ser chatos. Seguir o rito do processo, seguir o rito da apresentação das provas, das motivações e, lógico, as penas serem proporcionais.
e individuais. A tentativa de transformar justiça em revanche é muito grande. Resistir a ela é o que separa Estado de Direito da vendetta ou da revanche, da vingança. E as plataformas, lógico. Sem as plataformas, o sistema, o caminho seria diferente. Mas no século XXI, as plataformas adicionaram gasolina digital a todos os conflitos, não só políticos, familiares, independente do conflito. Hoje a gasolina que queima todos eles é a rede social. A arquitetura das redes, já temos vídeos demais no canal falando sobre isso, premia exatamente a indignação, a recompensa, a desinformação e transforma boato em identidade. Não há democracia que resista ao colapso da realidade compartilhada. Então a realidade já nem se sabe muito bem onde é, o que é e de onde vem. Porque ela está meio introduzida dentro da rede, o que você vê na rua, você por ver todas as coisas diferentes na rede, você acha que aquilo não é verdade, então está tudo muito meio confuso. Sim, o Estado precisa agir em cima disso, exigir transparência das redes, multar quem descumpre as leis, mas agir como? Calma, como a gente vai agir? Lógico, usando o trio de ouro, é sempre o mesmo. Necessidade, qual é a necessidade de regulamentar? Proporcionalidade, como vamos proporcionar isso e qual vai ser as penas por tal coisa. E, lógico, o devido processo caso as leis sejam descumpridas. Bloquear amplamente as redes é medida extrema. Remoção cirúrgica com motivação clara é o caminho. Auditoria e canal de recurso funciona melhor. Dá menos munições para o discurso de censura. As redes precisam ser regulamentadas. Temos aqui a Lei Felca, que vai ser aprovada e está em discussão. Aquele assunto, caso você não veja, não leu, não sabe do que estou falando, coloque Felca, adultização e vá ver o vídeo. Está faltando hoje o Senado e a Câmara. Então, sim, as redes precisam ser regulamentadas. Elas têm que ser punidas em geral? Não, não tem. Tudo tem que ser feito na medida do cabível. Lembra, na restrição do poder, eu tenho muito poder, porém, eu não devo usá-lo todo. Eu, Estado, eu tenho que regular o poder que eu posso usar. E usar todo o meu poder quando realmente for necessário. Enquanto não for necessário, deputados e senadores devem fazer o trabalho deles. E isso vale para o Congresso, para o Senado, para o STF e para o Executivo. Deixe as partes fazerem os trabalhos. Assim que um dos poderes usa todo o seu poder em cima ou pró alguma coisa, os outros poderes vão reclamar. Agora vamos aplicar na prática esse teste que a gente viu dessas 4 leis da democracia para ver como a gente está. Primeiro, então vou só recapitular. Primeira lei, rejeitar as regras do jogo. Bom, no Brasil isso apareceu na forma de ataque recorrente às urnas eletrônicas e na tentativa de anular votos, com alegações sem lastro técnico verídico nenhum. Muita mentira, sim. Muita desinformação, sim. Mas lastro técnico verídico nenhum. A resposta institucional foi dura e correta, sim, porque não tinha informações e provas. Tinha teorias da conspiração. E com isso não se brinca com alicerces da democracia, da confiança do eleitor, não estão à discussão, não pode-se tolerar fake news sobre isso. Segunda regra, negar a legitimidade do adversário. Essa parte é perigosa. Quando o outro deixa de ser adversário, lembrando, adversário, eu tenho vários. Eu aprendo com eles, eu discuto com eles, eu discordo deles. O problema é que quando isso passa a ser adversário e vira inimigo interno, aí o inimigo
você tem que eliminar. Antipatriota, comunista, fascista, escolha o ista que você quiser, o rótulo que melhor faça você odiar outra pessoa. E de preferência, a tolerância à multa evapora. Se o opositor é ilegítimo, tudo passa a ser permitido para derrotá-lo, lógico. E tudo na política é o começo do fim. Se você não entende que a outra pessoa pensa diferente de você, porém tem o direito de morar no mesmo país, vocês passam a ser inimigos e deixam de ser adversários. Adversários valorosos fazem você crescer, porque você vai e perde uma discussão, você volta, estuda, se dedica e vai lá e consegue uma vitória em cima do seu oponente. O seu oponente vai fazer o contrário, a mesma coisa que você vai estudar e vai trazer informações corretas para um debate construtivo para o país. Hoje não é isso. Com a visão de que o outro é o inimigo, independente do que eu faça, afinal de contas, ele é meu inimigo, então eu posso tudo. E não. Numa democracia isso não é saudável. Temos a terceira regra: tolerar ou estimular a violência. Isso é um passo depois de transformá-lo em inimigo e descaracterizá-lo, transformando ele em qualquer ismo. Você passa a incentivar ou tolerar a violência. A retórica da guerra cultural acende fósforos em ambientes cheios de gasolina. Bloqueios de estradas, depredação, ameaças a jornalistas e a autoridades. Hostilização, temos diversos vídeos hostilizando pessoas e pessoas dentro de aeroportos, de aviões e tudo mais. Linchamento digital também é uma coisa que está ficando, não vou dizer comum, mas banal. Cada pequeno excessinho desses vai normalizando, vai empurrando o aceitável um passo mais para frente, 1 centímetro para frente. Quando se percebe tudo isso, o centímetro virou 1 quilômetro. E esse quilômetro é difícil retroagir. Hoje temos um país completamente dividido em todas as pesquisas, porque esses quilômetros foram avançados muito. E agora não se pode parar. Afinal de contas, o outro lado já é meu inimigo e eu não posso perder. E eu vou fazer de tudo para ganhar de qualquer forma, de qualquer jeito. E a democracia sofrendo ataques até do exterior. E o quarto passo para a gente identificar como é que a democracia está é restringir liberdades civis. Esse é complicado, o dilema aqui é bem fino. Democracia pode sim limitar comportamentos para proteger a próxima sobrevivência da democracia e cumprimento das leis. Mas o paradoxo disso tudo, da tolerância e da democracia, a questão é como que justifica e por quanto tempo se justifica essa tirada da liberdade. Quando medidas excepcionais viram rotina, o remédio adoece o paciente. Restringir direitos e liberdades civis. Há alguns tempo atrás, isso não entrava nem na conversa do melhor ou do pior brasileiro. Afinal de contas, tínhamos um discurso muito forte de direitos humanos para humanos direitos. Depois de um tempo, esse discurso, a partir do dia 8 de janeiro, os ataques ao STF, ao Congresso e tudo mais, isso mudou um pouco. Porque, afinal de contas, cometemos crimes. Sim, cometemos. Só que não queremos ser julgados. Afinal de contas, os outros são meus inimigos. E como eles são meus inimigos, eu posso fazer tudo, inclusive cometer crimes, em nome dos meus ideais. Mas e a lei? A lei não importa. Porque o juiz não pode julgar. Porque eu quero que o meu ponto de vista seja o que prevaleça.
e todos os outros estão errados. Afinal de contas, se metade do Brasil quer, a outra metade tem que baixar a cabeça, porque eles não são dignos. Eles são ismos, comunistas, socialistas, vitimistas, istas, e eu sou o bom. E a democracia chora. Repare com tudo que nós falamos. Retorna-se às duas normas invisíveis que são fundamentais para entender tudo isso: tolerância mútua, reconhecimento que o outro é legítimo, mesmo quando achamos suas ideias ruins. E sim, eu me considero de direita e acho que a extrema-direita tem ideias péssimas. E às vezes concordo com as ideias da esquerda e acho que a extrema-esquerda é péssima. A autocontenção não usa todo o poder da lei. A autocontenção não usa todo o poder que a lei nos dá, só porque dá para usar. É a política que escolhe não atrapalhar um rito, o juiz que decide falar nos autos, o ministro que segura o tweet, o militante que prefere argumentar a usar memes assassinos. Sem isso, lei vira carimbo para a vontade do dia. Com isso, a política volta a caber na régua da democracia. A autocontestação, ela é uma ferramenta que deve ser usada, porém, caso você queira ganhar a briga, é a primeira coisa que vai embora. Você pode discutir, ganhar ou perder uma discussão honestamente e usando a autocontestação. Quando você tira ela do jogo, você pode discutir, mas você vai ganhar. Porque você não vai ser honesto, você vai espalhar fake news, você vai incitar o ódio, você vai fazer tudo para ganhar. E nesse primeiro momento você pode até ganhar, mas a democracia cobra seu preço. E ela acaba se erodindo. Uma hora, ou a democracia rompe, ou quem cometeu os crimes é julgado e preso. Não tem outra saída hoje para o Brasil. Tá, mas o que a gente faz? O que fazemos? Você pode perguntar para mim. Bom, temos 3 frentes. Primeira frente, os partidos. Partidos políticos, porta fechada para quem cruza os sinais da democracia. Bom, isso inclui recusar alianças fáceis e candidaturas que tratam árbitros como inimigos, juízes como inimigos. Partidos são instituições públicas, não podem terceirizar responsabilidades ao eleitor. Deixe o povo decidir. É bonito, mas quem oferece o cardápio é o partido. Quem põe golpistas, quem coloca pessoas que querem a eliminação do outro lado, que espalha ódio, que divide a sociedade, é os partidos, não são a população. Os partidos deixam o cardápio lá. Lógico, o partido quer voto. E se dividir a sociedade vai dar voto, o partido quer mais voto. Né? Mas o menu é tóxico. Doença garantida à democracia. Segunda frente, instituições. Falar menos, fundamentar mais. E aqui vai uma crítica às decisões dos juízes. Eu sei que o trabalho de vocês é usar termos técnicos. Eu entendo. Concordo e leio e entendo. O problema é que não dá, nesse momento, usar termos técnicos em decisões polêmicas. Às vezes, vai ter, daqui para frente, de explicar sentenças para uma pessoa que não entende o juridiquês. É simples. Eu já vi Eduardo Bolsonaro em live mostrando um texto, sim, texto da decisão, com juridiquês, com palavras, termos técnicos, distorcendo o termo técnico para incitar ódio contra o STF. Eu sei que isso é crime, mas se a decisão for explicada minuciosamente, a gente pode
minimizar diversos erros de interpretação. Decidir com critérios replicáveis, prazo razoáveis das decisões e linguagem essencial e explícita explicando as suas decisões. Explicar por que uma medida extrema é extrema. Sim, às vezes vamos ter que chegar a esse ponto. Afinal de contas, as decisões da Suprema Corte estão tão populares, todo mundo quer saber, às vezes terá que fazer explicações populares. É um jeito. Firmeza sem estrelismo. E o árbitro que some quando o jogo acaba é o melhor árbitro que uma partida pode ter. E o terceiro à frente é social e civil. Essa é o que eu tento fazer aqui. Né? Imprensa, academia, movimentos sociais, criadores de conteúdo, nós, todo mundo. Cuidar da nossa dieta informacional. Checar onde estamos buscando informações. E, lógico, antes de compartilhar, principalmente. Distinguir erro de golpe, adversário de inimigo, desconfiar de salvadores da pátria. E eu já disse isso várias vezes. Não existe um político salvador do Brasil. Esquece, isso não existe e não vai existir. A democracia se consolida ao longo do tempo. Os políticos bons são os políticos que mantêm a democracia ao longo do tempo. E não existe um salvador nem de direita, nem de esquerda, nem de cima, nem de baixo. Já tivemos governos desde o FHC até o Lula 3, de direita, de esquerda, de cima e de baixo, e os problemas continuam porque não existe um político salvador. Cobrar autocontestação de quem a gente apoia. Então, procurar quem nós apoiamos, deputados e senadores, e pressioná-los a não ser babacas, a não fazer discurso de ódio. Não só de quem a gente não gosta. A que a gente gosta, os políticos que nós gostamos, também devem ter a autocontestação. Vitória democrática tem carta de tédio. A democracia tem que ser tediosa. Seria orçamento, votação, políticas públicas, avaliação, relatório de autoridades públicas. É chato. Isso, a democracia é chata. O que não é chato são as leis e o que vamos fazer com o país. Mas o quesito democracia e alternância do poder não dá view, não deveria dar view, não deveria ser escândalo. Se isso tudo hoje é escândalo, se cada passo de cada coisa que fazemos vira escândalo na democracia, não é um bom sinal. É importante admitir a ambivalência do nosso momento. O Brasil mostrou anticorpos, né, para pelo menos até o dia 8 e até o momento está mostrando com ataques dos Estados Unidos nas suas instituições, que elas estão funcionando e estão sendo muito estressadas. Até quando a gente vai conseguir? Esse, agora com os ataques mais recentes dos Estados Unidos à nossa democracia, é uma pergunta que eu estou curioso para ver até onde essa corda vai esticar. Mas também o futuro depende de uma escolha coletiva, reconduzir exceções aos lugares delas, ou transformar exceções em regras. Iremos deixar o dia 8 de janeiro impune, e assim que for impunizado com anistia, enfim, qualquer coisa, pressão dos Estados Unidos, isso abre uma exceção. Essa exceção vai virar a regra. Daqui para frente, qualquer ideologia política pode tentar dar golpe. Afinal de contas, dar golpe e ser impune vira a regra. Democracia é rotina, manutenção, não milagre. É um mecanismo chato que evita que o carro derrape na curva. Quando der vontade de resolver pelo atalho, lembra, todo atalho cobra pedágio. Todo atalho estraga o carro. E os pedágios e as manutenções que temos que fazer na política, cedo ou tarde, chegam na conta de quem menos tem.
Se quiser um mantra simples para a vida, vale este que eu vou falar. Não faça ao sistema o que você não aceita se o rival fizesse. Essa é a regra de ouro que eu falo todos os dias. Ela vale para o partido e para o eleitor, para o juiz e para o influencer, para o ministro e para o repórter. Se todo mundo há respeito por tempo suficiente, a democracia respira. Se não respeitarmos esse mantra simples, morre a passos lentos. Cada passo pequeno, cada aplauso confortável, cada exceção discreta, até um dia a gente acorda e descobre que tanques nunca saíram da garagem e a democracia já não está mais entre nós. E aí será tarde. Por isso é agora. Com regras valendo para todos, com critério baseado em fatos, com instituições firmes e discretas, com cidadania exigente e paciente. A democracia é chata e demora para ficar boa. Democracia não é um show. E se é um show, tá errado, tá em risco. É obra boa, se mantém com inspirações, parafusos e medidas. Parece pouco, mas a democracia é tudo isso. Muito obrigado, se inscreva, deixe seu comentário. Precisando falar comigo, só mandar nos comentários. Fui!